Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Bom dia! Queremos nesse domingo saudar a todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa Respostas para a Vida. O meu nome é Clarice e eu vou estar com vocês hoje trazendo uma parte do programa junto também com Mateus. Isso. E hoje, então, nós queremos trazer uma mensagem para vocês e também com isso lembrarmos do Dia dos Pais e por isso, então, nós também queremos louvar nesse momento. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Jesus, que amor é esse? Me redimiu e me
Essa parábola do filho pródigo, ela é muito conhecida, é das parábolas mais importantes assim e de mais fácil compreensão na nossa Bíblia. São muitas as parábolas que Jesus contou. E nada mais, vamos dizer assim, importante a gente trazer num dia como hoje, também Dia dos Pais, o gesto que essa parábola traz, o gesto desse pai compadecido. Essa parábola, ela se baseia nesse filho que é pródigo, né? E que na verdade representa um filho gastador, um filho que abandonou o lar, né? Levou sua herança, gastou com os amigos, viajou, gastou, até que de repente ele já não tinha mais nada, né? E essa parábola, nós encontramos ela no Evangelho de Mateus, de 12 até 24. E para isso, reservei apenas o versículo de número 20, que diz: vinha o filho pródigo, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele na situação em que ele se encontrava, saiu correndo, o abraçou e o beijou, né? A narração do Nosso Senhor continua com o filho chegando em casa e Jesus destaca a atitude que esse pai teve para com esse filho, que em si poderia não estar merecendo nada, mas o pai, né, o recebe. Vinha ele ainda longe, o seu pai o avistou, correndo, abraçou e beijou. Aparece essa palavra, compadecido. O que significa essa palavra, né? Compadecido. O pai, né, ele estava já tão saudoso, né, desse filho por tanto tempo que ele estava longe, né? E quem de nós não gostaria de sentir a compaixão de alguém quando cometemos um erro e depois a gente quer consertar isso, ter de novo uma vida correta, né? Você já percebeu como é fácil, até mesmo em brincadeiras, a gente agir com dureza quando alguém erra, né? Do que com a compaixão que é a necessária. A compaixão é, portanto, um gesto importantíssimo, né? Tanto de quem o recebe, né, como de quem dá a compaixão. Não nos esquecemos de agir assim com as pessoas com quem convivem. Esqueça a raiva, a acidez, a brabeza desnecessária. Acolha essa pessoa com verdadeira compaixão. O pai saiu correndo, né? E isso foi uma coisa assim que a gente pensa, um homem velho, né? E vê o filho vindo lá distante no caminho, né? O pai poderia ter esperado que esse filho chegasse para daí recebê-lo e talvez até pelo tudo que ele fez, o pai o recebesse com indiferença, né? Ah, você voltou, é? E agora, o que mais você vai querer de mim, né? Mas não, o pai, ele teve uma atitude muito bonita, né? Mas aquele pai que poderia até se recusar ainda a receber esse seu filho de volta, né? Porque ele era um cabeça dura, errou tanto, né? O pai larga tudo e vai correndo ao encontro deste para recebê-lo, né? E isso não é uma cena para a gente ver em novelas e às vezes até se emocionar e talvez até derramar lágrimas, né? Aquele que estava perdido volta, né? E é recebido, né? Com festa, como realmente também foi, né? Mas isso é um gesto para a gente praticar com as pessoas com quem nós convivemos. Quando elas erram e se reconhecem esse erro, né? A gente deve ter realmente essa atitude de ir ao encontro dessa pessoa. Esse pai, ele abraçou aí esse filho. Ele teve um gesto, né, assim, de expressão de amor de pai realmente, né? Tem jeito melhor do que um abraço para dizermos para alguém: eu te aceito de volta, você está perdoado? Isso faz bem para ambas as pessoas, faz bem inclusive para a nossa própria saúde, né? Pois é aí que vamos sentir alívio daquela mágoa que estava doendo assim no nosso coração, né? Da dor e às vezes até do sofrimento que
às vezes a gente faz os outros passarem, né? Por isso, o abraço fraterno é tantas vezes algo tão precioso. Pratique-o na sua família. Abrace seu pai, sua mãe, seus irmãos. Abrace principalmente aquele que errou, que arrepende do seu erro. Acolha-o dessa forma. E daí vem uma atitude de muito carinho. É difícil a gente ouvir ou mesmo ver que um pai beija seu filho, né? Mas há momentos em que isso pode e deve acontecer. Esse é também um gesto maravilhoso para dizer: meu filho, está tudo bem, você é aceito, você está perdoado, né? Que alívio tudo isso, né? Então, finalizando, não desperdicemos a chance, meus queridos, compaixão verdadeiro, interesse pelo próximo, né? Que nos levam a correr em direção à pessoa que fez algo contra a gente. Vamos abraçar e também beijar. Não custa absolutamente nada esses gestos de compreensão e de carinho. Tudo isso é gratuito e só faz bem. E é para isso que o nosso Senhor apontou nesta parábola. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que aqui hoje aprendemos. Pais, um feliz Dia dos Pais para vocês. E nós vamos dar continuidade agora com uma meditação também. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Olá, gostaria de desejar um bom dia a todos, em especial a todos os pais. Parabéns pelo Dia dos Pais. Hoje fiquei com a difícil missão de trazer uma mensagem cujo tema é família e culpa. Para isso, vamos ler o texto de 1 Samuel 11, 1 a 13. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo o Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás de bois e perguntou: que tem, povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Pegou uma junta de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel, por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o calor do sol se fizer sentir, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que quiserem. Aconteceu que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília de manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Quando lemos o texto, logo no início, vemos que a cidade de Jabes está cercada por inimigos que fazem ameaças ao seu povo. Como estamos no mês da família, especialmente nos dias dos pais, vale a pena fazer uma reflexão sobre o que acontece nas nossas casas. Hoje em dia, de forma diferente, obviamente, nossas famílias são cercadas e atacadas por diversas ideologias, influências, comportamentos, vícios que tentam nos afastar dos princípios de Deus e enfraquecer os laços da família. No texto bíblico, Deus levanta Saul para proteger o povo em um momento crítico. E hoje, na nossa realidade, Deus também levanta os pais como exemplo de coragem e proteção dentro do lar. Dando sequência ao texto, mais especificamente no versículo 6, lemos que, quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Vamos contextualizar. Na época, Saul havia acabado de ser ungido como rei por Samuel. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo.
mas ainda assim era visto com desconfiança. Nem todos aceitavam sua liderança. O ponto importante aqui é claro: foi Deus quem escolheu e capacitou, através do Espírito de Deus, deu coragem a Saul para reagir contra as ameaças que cercavam o seu povo. E o paralelo é direto para nós hoje. O Espírito Santo de Deus capacita e fortalece os pais para liderarem sua casa e se posicionarem contra tudo aquilo que ameaça a família. Pais não são chamados para serem perfeitos, mas sim são fortalecidos por Deus para serem referência de fé e proteção no lar. Na parte final do capítulo, dos versículos 7 a 11, vemos algo que para mim é um dos pontos mais importantes dessa história. Saul, agora cheio de coragem, age como um verdadeiro líder e convoca todo o povo para a batalha. E o que acontece é incrível. O povo, que antes estava dividido, com dúvidas, inseguranças, se une como uma verdadeira família para enfrentar o inimigo em comum. Juntos, eles vão até Jabes para defender seus irmãos e conquistam a vitória. E aqui vem a nossa reflexão. Assim como o povo de Israel venceu quando decidiu lutar unido, a nossa família também precisa viver em unidade para vencer os desafios da vida. Quando os pais lideram com sabedoria, os filhos caminham em apoio e Cristo é o centro, a família se torna forte. Porque a família é isso, é suporte, é parceria, é união e, com Deus no centro, nenhuma ameaça é grande demais. Nos últimos versículos do capítulo, depois da vitória, o povo queria partir para a vingança. Eles queriam punir aqueles que haviam duvidado de Saul e da sua liderança. Mas é nesse momento que Saul mostra mais uma vez que foi realmente escolhido por Deus. Ele não alimenta o ódio, não busca vingança, ele escolhe o caminho do perdão. Saul prefere a graça ao invés da punição, a vida ao invés da morte. No versículo 13, Saul responde: hoje ninguém será morto, pois foi o Senhor que trouxe a vitória para Israel. E isso nos ensina algo muito prático sobre família. Família é lugar de união, é lugar de perdão. Todos nós erramos. Pais erram, mães erram, filhos erram, as pessoas de fora erram. Às vezes julgamos, falamos sem pensar, nos machucamos. Mas hoje é dia de deixar a culpa de lado. É dia de dar e pedir perdão. Hoje é dia de agradecer pela família que temos, valorizar que Deus já nos deu e não viver presos a erros do passado. A conclusão que tiramos dessa leitura é que a cidade de Jabes estava sendo atacada. Saul, como um verdadeiro líder ungido por Deus, foi encorajado pelo Espírito de Deus a enfrentar e não se calar contra as ameaças do seu povo. Da mesma forma, Deus, através do seu Espírito Santo, capacita e encoraja pais a enfrentarem ameaças e ideologias, influências que afastam sua família do centro da vontade de Deus. Assim como o povo de Israel venceu quando decidiu lutar unido, a nossa família também precisa viver em unidade para vencer os desafios da vida. A família deve ser unida, como uma verdadeira unidade, com Deus no centro. Sendo essa unidade a família, precisa dar e pedir perdão. Optar pela graça, da mesma forma que Saul optou por não se vingar das pessoas que não confiaram em sua liderança. Em especial hoje, no Dia dos Pais, gostaria de fazer um pedido especial. Pais, sejam líderes com Deus no centro do seu coração e perdoem seus filhos. Filhos, ouçam, respeitem, honrem e perdoem seus pais. Família, sejam uma casa de acolhida e perdão. Tenham Deus no centro. Gostaria de pedir a todos que incluam em suas orações as famílias enlutadas, as famílias que precisam de reconciliação. Espero que esse Dia dos Pais seja uma data diferente, que sigamos os passos do nosso maior exemplo, nosso Pai que está no céu. Amém. Agora ficamos com o hino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e
e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa comunidade que fica sediada na Rua Boa Vista, número 36, no bairro da Boa Vista. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã e será uma grande alegria ter a sua presença entre nós. Também gostaria de convidar você a curtir as nossas redes sociais. O Instagram é @islb.limeira. Na página do Facebook, Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Limeira. Você vai encontrar em nossa rede social mensagens diárias preparadas para nosso aprendizado na fé. Um grande abraço, com votos de feliz e abençoado domingo e uma maravilhosa semana a você, querido ouvinte, e a sua família. E até a próxima edição do nosso programa Respostas para a Vida. Um feliz Dia dos Pais a todos.